Ben Sejam trovati a bem-vindos e questo bem-vindas novamente a este novo encontro da nossa jornada, que hoje nos vê em diálogo e intercâmbio pleno com o professor Gigi Biondi, que é um acadêmico italiano que, no entanto, poderia também ser tomado como modelo dessa experiência ítalo-brasileira ou de brasileiros de origem italiana, porque ele vive e leciona na Universidade de São Paulo há muitos anos, e assim como a professora Edilene Toledo, ele também fez o seu doutorado em Campinas e, portanto, é um historiador que lidou muito com o tema dos italianos no Brasil e com os descendentes de italianos, especialmente no que diz respeito à história do movimento operário e socialista e a história daqueles anos particularmente importantes, não é, do período bélico, 15, 18, 14, 18 e aqueles subsequentes, aqueles sucessivos que marcam, como nós sabemos, depois de conversarmos, longamente sobre o assunto com o professor Ângelo Trento, que, entre outras coisas, foi professor também do Didi, foi o seu tutor inicial, que o iniciou em seus estudos e que já nos deu uma descrição geral da questão relativa, precisamente ao tema da identidade de pertencimento, que também está no centro das nossas reflexões sobre uma história que tem séculos, porque é verdade que começou como um desejo de lembrar o início das grandes imigrações para o Brasil no final do século XIX, mas que está se concentrando cada vez mais em períodos posteriores, incluindo aqueles que substancialmente também vêm a diminuição gradual em números e depois também sobre as influências culturais dos italianos que chegaram da Itália ao Brasil, mas certamente não dos italianos que ah, ah, tiveram seus filhos e netos e que já poderiam ser considerados um componente importante no país, embora, repito, a imigração de massa marca um uma fase de, hã, hã, período especial que será parcialmente compensada por uma pequena recuperação no pós-guerra, depois de 45, depois de todos os eventos que já sabemos que estavam ligados ao fato de que a política do Brasil, sob Getúlio Vargas, em um determinado momento, quando explode a Segunda Guerra Mundial, progressivamente se aproxima cada vez mais dos Estados Unidos e implica na passagem do Brasil para o campo dos aliados e faz o Brasil declarar a guerra contra a Itália. Isso muda muitíssimas coisas, mas antes desta ruptura que marca durante algum tempo e voltará depois de 45, haverá algumas formas de recuperação e haverá também a recuperação migratória da qual falamos com Ângelo Trento, porém há também toda esta outra história que corre o risco de ser subdimensionada ou esquecida. Então é muito importante que, além do fato de implicar uma relação muito forte entre os anos 10 e 30, eh, entre o componente migratório, que continuou a chegar cada vez menos depois de 1920, mas que continuou a chegar ao Brasil, e aquele outro componente que não é dos imigrantes, mas é de italianos de segunda e, em alguns casos, de terceira geração, aqueles que eram filhos e netos dos primeiros imigrantes. Bem, como eles têm um papel especial nessa história, e em São Paulo, onde esse assunto foi mais estudado, e nos outros estados, a começar por Minas Gerais, os italianos do Brasil, eu gostaria, junto com Biondi, que os estudou a fundo e se concentrou no movimento operário, eu gostaria de falar sobre eles também, porque já falamos e mencionamos os italianos. Os italianos no Brasil pertencem às mais diversas categorias sociais, é claro que há também aqueles que fazem que fizeram fortuna imediatamente, que estão aliados, integrados às classes dominantes locais, especialmente aqueles
com certo peso econômico e nós sabemos os seus, nomes e sobrenomes, Matarazzo, etcétera. Mas, também existe todo o grande componente do proletariado urbano nas grandes cidades, porque fazer a história do Brasil sem considerar os trabalhadores e os operários das fábricas. Um minuto, por gentileza, com licença. Me perdoem. Estes são os inconvenientes de uma organização desorganizada. Chegam as mensagens usuais. Bom, quem sabe talvez isso possa ser remediado na edição do vídeo. Bom, eu estava dizendo que o nosso interesse hoje é por aqueles. Os problemas de uma classe trabalhadora, de um proletariado, que, mesmo durante um certo período, exerceu uma espécie de hegemonia cultural sobre toda a população de imigrantes e descendentes, porque até mesmo a pequena e média burguesia sente este peso que, em vez disso, os trabalhadores politizados tinham, que estavam no centro de tantos eventos, e nem todos podem ser lembrados aqui um por um, mas dos quais, greves à parte, não podemos deixar de lado. É preciso levar em conta na reconstrução desse passado, que é um passado que terá um ponto de encontro nos anos entre as duas guerras, com a política do governo italiano, que se tornou o governo de um Estado ah, ditatorial e que também envia seus representantes ao Brasil e tem seguidores entre a mesma população de origem imigrante, atingindo, como explicou o professor Ângelo Trento, o seu auge nos anos da Guerra da Etiópia em meados da década de 1930. E não é uma coisa que aconteceu somente no Brasil. Trata-se de toda a imigração italiana e de seus descendentes em todo o mundo. Esse fenômeno de adesão autodenominada patriótica, certamente nacionalista, que domina uma parte da população imigrante com esse sonho de uma Itália como grande potência militar, que depois se tornará uma realidade muito triste, porque leva à Segunda Guerra Mundial, não é? Mas podemos retornar ao ponto daquela São Paulo e do Brasil dos anos 10 e 20 e perguntar se existia essa hipótese inicial, essa hipótese de partida de um papel importante na história do século XX, do Brasil do século XX, dos trabalhadores e operários de matriz imigrante, especialmente italianos, que se mobilizam com armas clássicas do movimento operário, as greves, as manifestações, mas também aquela vida cultural muito viva que nos bairros proletários da capital paulista, mas também em outros lugares, marcam uma página de história ligada às representações teatrais, às canções, enfim, uma sensibilidade cultural que muitas vezes é esquecida, mas que foi interessante e importante. O que pode ser dito a respeito, além das coisas um pouco genéricas que eu listei, professor Biondi? Sim, sim. Sim, eu te agradeço muito, Emílio, pela apresentação. Eu saúdo a todo o público aqui que nos assiste. Eu sou Luigi Biondi, sou professor de História Contemporânea na Universidade Federal de São Paulo, já há uns 20 anos. Vivo no Brasil já há mais de 20 anos. Fiz meu doutorado de pesquisa na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. E, bom, que é que eu faço, né? Eu faço estudos sobre a inserção dos imigrantes italianos no mundo
laboral brasileiro, particularmente em São Paulo, porque, enfim, durante o período da grande imigração, para usar uma definição de que o próprio Emílio trouxe, não é, no seu livro A Grande Imigração, um clássico, é um momento importante para entender uma transformação demográfica e social do Brasil que foi grandíssima, principalmente no sudeste brasileiro e, sobretudo, no estado de São Paulo. E eu diria que nós podemos incluir nesse espaço paulistano, em geral, o sul de Minas Gerais, que é muito parecido, que é muito ligado a aos centros urbanos paulistanos, não é, pelas suas mesmas dinâmicas das suas sociedades urbanas ali no final dos anos 1800 até o final do século XX. A própria Belo Horizonte também, que é, enfim, uma nova capital, que em muitos aspectos muito parecida com São Paulo e também teve uma inserção parecida dos trabalhadores italianos, seja em relação às dinâmicas sociais, às dinâmicas culturais, seja também do ponto de vista de organização política. Bom, um aspecto importante a ser considerado aqui, que às vezes é esquecido ou subaproveitado, digamos assim, porque enfim já passaram-se mais de 100 anos, não é? Então, muitos aspectos dessa presença social, essa presença dos trabalhadores italianos na formação dos movimentos, não só dos movimentos políticos, mas dos movimentos sociais em geral, em algumas áreas do Brasil, especificamente em São Paulo, nesses centros urbanos também do estado de Minas Gerais. Eles são fundamentais, têm uma importância fundamental, não poderiam ser esquecidos, não. E hoje eles são até explicados sobre muitas abordagens novas aí dos estudos históricos em relação à imigração italiana no Brasil. E eu até conheço pouco, enfim, sobre esses aspectos. Por exemplo, na dimensão regional, eu sempre começaria falando de Belo Horizonte. Estou estudando sobre Belo Horizonte. Tem alguns estudos novos sobre especificamente sobre biografias de imigrantes italianos, de trabalhadores italianos que vêm da Itália com a sua própria cultura política e a reproduzem, a ressignificam no território brasileiro. E tem uma cadeia também migratória interessante de pessoas da Emília-Romagna, na Itália, ali nos anos 1900, na primeira década dos anos 1900, eles vêm para construir Belo Horizonte, são pedreiros, carpinteiros, são os que eram chamados mestres de obra, enfim, todos, quase todos anarquistas e republicanos, do Partido Republicano Social da época, que era o Partido Mazziniano, ou seja, um partido que representava a Itália em termos de luta demográfica, não é? Uma parte da política italiana atual e até uma parte da política brasileira atual herdou essa coisa da democracia, de um Estado inclusivo, um Estado que inclui, que tenta incluir os estratos mais pobres da sua sociedade na questão da distribuição das riquezas. Então tinha essa coisa republicana maziniana, tinha o anarquismo, um lado mais radical, não é, dessas lutas sociais, e o socialismo sindical também. Cadeias imigratórias como essa da Emília-Romagna, que vem para construir Belo Horizonte, também aconteceram no estado de São Paulo. E, e até mais radicais, até, porque o estado de São Paulo, né, já falamos aqui, foi falado aqui em outras entrevistas, o estado de São Paulo ele recebe mais ou menos o quê? 800.000 italianos em cerca de 20 a 25 anos, correto? 800.000 pessoas num estado que naquela época tinha 1 milhão de pessoas. Então, e bem quando começa a República Brasileira, já na última década dos anos 1800. Isso foi um impacto demográfico enorme. Uma parte desses imigrantes italianos, eles vão diretamente nas cidades, nos centros urbanos da cidade de São Paulo e na própria capital, São Paulo. Uma parte consistente durante esses os anos 1910, em todo o início dos anos 1900, eles saem das fazendas de café
e ou voltam para a Itália, mais ou menos metade dos imigrantes conseguiram voltar. E uma parte aí que por qualquer motivo não conseguiu voltar, por questões de busca de melhores condições de vida, migra para as cidades de São Paulo. E eu digo cidades porque não foi só para a capital, mas também foi para outros centros urbanos como Campinas, Jundiaí. E aí temos toda uma proliferação de comunidades de trabalhadores italianos que muitas vezes elas chegam a percentuais muito altos, demograficamente falando, né, na proporção da população. Em 1905, a cidade de São Paulo, calcula-se que quase metade da população era de origem italiana, e eu estou falando de italianos natos. E claro, temos as primeiras gerações de filhos que nascem ali, que nascem já em território brasileiro, e, bom, trabalham em praticamente todos os setores laborais urbanos, desde os vendedores ambulantes, passando por trabalhos artesanais até, enfim, e também os operários de fábrica. E não somente São Paulo capital, mas Sorocaba, Campinas, Jundiaí, como eu até já mencionei, Piracicaba, por exemplo, que é uma cidade que hoje é uma cidade de 300 mil habitantes, né? É um centro siderúrgico, e ali e isso começa, a história da siderurgia ali começa ali mais ou menos um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, quando chega Mario Dedini, que era um técnico industrial de Rovigo, uma cidade na Itália, e ele coloca ali uma pequena fábrica do ramo da metalmecânica, e isso ali é a semente da siderurgia ali naquela cidade. E também havia indústrias de transformação de açúcar, têxteis, ali em Piracicaba. Campinas, São Paulo explodem exponencialmente. Já ali nos anos 1910, a cidade de São Paulo tem mais de 500 mil habitantes. Dentre estes, metade é italiano. E no mundo do trabalho, ali os italianos representam ali de 60 a 80% dos trabalhadores, dependendo do setor. Por exemplo, no setor da construção civil, desde o empreiteiro, né, aquela pessoa que captava os trabalhadores, até o mais raso pedreiro, 80% era italiano naquele período. E, enfim, no mundo laboral, os italianos estão em toda parte. E, e essa configuração ela vai se manter ali mais ou menos até os anos 1940, né, o século XX, quando esses imigrantes eles acabam sendo substituídos, claro, pelos filhos, pelos netos. E quando falamos da comunidade italiana de trabalhadores de São Paulo, temos os anos 20, 30 ali dos anos 1920 e 30, década de 20, década de 30, claro, já temos aí incluídos os seus filhos e até alguns netos de uma comunidade que é formada, enfim, pelos italianos natos e pelos seus descendentes. Bom, aí depois do começo de 1900 até 1917, em 1917 temos uma greve geral em São Paulo, né, que foi um grande ato urbano, foi o primeiro grande ato dessa natureza, dessa dimensão. Tivemos pessoas feridas, tivemos pessoas mortas, e então tem aí um componente de participação, de organização italiana, inclusive junto com imigrantes espanhóis, claro, junto com brasileiros também, mas os italianos aí são um elemento preponderante. Tão preponderante que, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, quando os empreiteiros utilizavam essas diferenças de origem para dividir, né, o movimento operário, no Brasil acontecia diferente. Primeiro, a maior parte era italiana. E às vezes os próprios empreiteiros estavam de acordo com as causas operárias. Então, era um grupo, digamos assim, muito, muito preponderante. Então, os movimentos, as greves, enfim, tinham uma participação de outros trabalhadores, mas os italianos ali eram a base, e aí, claro, os outros se agregavam aos italianos e a coisa ficava ainda maior. Mas em termos de característica étnica internacional, ali
em comparação com a questão com as cidades dos Estados Unidos. Na Argentina não dá nem para dizer que isso ocorreu. No caso da América do Sul, São Paulo foi uma coisa única, não conseguimos outro exemplo. E claro, depois São Paulo depois da Segunda Guerra Mundial vira uma outra coisa, não é? Então, até esse momento, nós temos uma configuração bastante singular. É quase uma monoetnicidade nos movimentos sociais, que são dominados, controlados, conduzidos pelos italianos, mas não excluem a população brasileira ou qualquer outra população de outra nacionalidade. Ao contrário, são movimentos abertos. E eu praticamente não encontrei nenhum tipo de fechamento da parte dessas associações laborais, sindicatos, associações de trabalho, formadas por italianos, sempre em grande parte, na sua maior parte, formada por italianos, mas muito abertas. Uma das experiências mais importantes que podemos citar são as sociedades de auxílio mútuo, que elas nascem nas cidades dos estados de São Paulo, copiando aquelas mesmas sociedades operárias que nasceram na Itália, com a diferença que algumas dessas, elas são amigas da monarquia, digamos assim, né, amigas do governo. Algumas dessas associações de auxílio mútuo têm uma base social de operários qualificados, trabalhadores, mas enviesados, digamos assim, com o conservadorismo, a favor dos consulados italianos, a favor do governo italiano, que naquela época era representado principalmente, né, pelo seu chefe de Estado, que era o rei, o Humberto I, depois Vittorio Emanuele III. Depois temos toda a questão dessas sociedades de auxílio mútuo italianas, regionais ou não, às vezes cosmopolitas também, totalmente abertas, formadas em grande parte por italianos, inicialmente abertas só a italianos, mas depois, claro, começam a agregar pessoas de outras nacionalidades, enfim, e até os próprios brasileiros, e muitos italianos, inclusive, começam a casar-se, claro, formar famílias com brasileiros e brasileiras, enfim, e essas sociedades de auxílio mútuo, elas se abrem. Então temos ali uma espécie de divisão ali dentro da comunidade de trabalhadores italianos, uma divisão política, ou seja, tem ali os amigos da monarquia e temos do outro lado aqueles que são republicanos, democráticos, socialistas e até os anarquistas chegarem, não é? E a presença dos anarquistas é uma presença bastante imponente na militância, na participação política dos italianos. Isso explica-se, em primeiro lugar, porque os italianos não podiam votar, eram estrangeiros. E aí a gente se pergunta, puxa vida, como era a participação dos estrangeiros na vida política quando são imigrantes? É uma das grandes questões, e os italianos viveram isso historicamente, e até ali o fim dos 1800 e o início dos 1900, eram excluídos totalmente da política, da participação direta, não poderiam criar partidos, não poderiam criar partidos étnicos. E no Brasil, por exemplo, não foi possível, na Argentina também não foi permitido. Nos Estados Unidos tivemos partidos democrático e republicano tentando cooptar parte. Bom, é uma outra história, mas no caso do Brasil, no caso de São Paulo, a exclusão dos italianos da política era deliberada. E até mesmo os grandes empreendedores, Matarazzo, Falck, por exemplo, ou seja, Crespi, ou seja, pessoas do norte, pessoas do sul da Itália, não importava. Grandes comerciantes como Alessandro Siciliano, que, bom, entre os grandes empreendedores italianos que imigraram para São Paulo, era um dos maiores, um dos que tinha a maior inserção na sociedade paulistana, porque era casado com a sua esposa era de uma família tradicional, colonial, de origem portuguesa, e assim, enfim,
até ele, enfim, ninguém conseguia, ninguém tinha o direito de votar e de expressar-se, digamos, politicamente. Então, ali, o movimento social era o único lugar onde os trabalhadores italianos tinham como acessar ali certos direitos ou situações de inserção um pouco melhores. E o anarquismo, claro, do ponto de vista político, era uma ideologia que favorecia muito isso, porque o anarquismo já é contra o Estado per se e não pede assim uma adesão ao partido, pede apenas uma adesão ideológica a um movimento e que persegue esses objetivos de emancipação social através da luta política, ou seja, com ações diretas. Então, o sindicalismo, inicialmente, ele tem esse aspecto da ação direta. As lutas sociais eram feitas por trabalhadores estrangeiros que não tinham direitos de cidadania e, portanto, o anarquismo vinha junto com o sindicalismo revolucionário, ou podemos chamar anarcossindicalismo, movimentos de ação direta, todos com uma característica muito importante. E essa ideia do anarquismo, das ações diretas e do sindicalismo revolucionário, ou seja, o sindicalismo como um portador de autonomia, é uma ideia que ela depois passa a ser incorporada no período Vargas. Ela é incorporada pelo projeto de Estado de Vargas, começou a incorporar, num certo momento, elementos que vinham dessa história sindical, que não ligada especificamente a um partido político, mas, claro, depois Vargas faz uma cooptação disso ao seu projeto de Estado e as coisas mudam muito. Bem, e, falando aqui ainda das empreitadas sociais dos italianos em São Paulo, podemos falar do socialismo, que foi um elemento importante da social-democracia. Não conseguindo votar, os italianos não puderam criar um partido social-democrático, como aconteceu na Europa, como aconteceu também o Partido Socialista Italiano, na Itália. E apesar dessa rede de núcleos de partidos, do Partido Socialista Italiano no Brasil e na cidade de Minas Gerais, e apesar disso ter acontecido, ou seja, foi muito importante, centros urbanos de 10, 20 mil habitantes, em São Paulo e também no sul de Minas e também em Belo Horizonte, você encontrava seções socialistas, seções anarquistas de partidos oficiais italianos, composta aí de 60, 70, 90%, às vezes, enfim, 100% formados por trabalhadores italianos. Amparo, ou pequenos centros urbanos como Atibaia, Poços de Caldas, em Minas Gerais, por exemplo, tinha um núcleo socialista italiano importantíssimo, era uma cidade de Minas que faz ali fronteira, né, com o estado de São Paulo, e, enfim, muita conexão muitos trabalhadores do setor de hotelaria ali, e tinha um importante socialista de origem italiana, que não chega jovem no Brasil, não, foi para São Paulo primeiramente, depois foi para Poços de Caldas, era Fosco Pardini, da Toscana, era um jornalista da Juventude Socialista Italiana. O seu pai também era socialista, era um toscano, pessoal de origem em Pisa, cidade de Pisa, muito envolvidos com o movimento socialista, e não, bom, e Fosco Pardini também, enfim, viveram ali durante o período fascista também. E o Emílio também falou sobre a importância cultural, não é, desses movimentos, não somente movimentos sociais que tinham a ver somente com a Revolução Socialista ou com a Revolução Anarquista ou com a afirmação dos republicanos. Não, eles eram também núcleos de criação de cultura popular e de socialização muito importantes. Ainda hoje existem alguns, por exemplo, as bandas de operários do estado de São Paulo, né,
que formadas pelos trabalhadores italianos. Sim, 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 bandas bandas musicais. musicais, isso mesmo. E ali 1905, 7, 15, 12, todas elas, quase todas elas formadas por trabalhadores italianos, claro, não excluíam trabalhadores brasileiros também, não. E eles tinham uma base ali verdiana, e eu até encontrei dentre ali aquela sociedade, nessas sociedades operárias, discos que eles escutavam no gramofone, e hoje você ainda tem algumas associações dessas que, claro, isso na grande São Paulo a coisa se perdeu muito. São Paulo já há muitas décadas é uma megalópole de 20 milhões de pessoas, então essas dimensões, esses nichos você tem que procurar muito, muito bem, mas basta ir no Brás, na Moca, na Lapa, por exemplo, e você encontra, então, em alguns lugares onde ainda você encontra memórias materiais e até histórias, memórias intangíveis, né? E este ano mesmo eu estava estudando uma sociedade de auxílio mútuo que ainda existe, que chama-se União Fraterna de Água Branca, que fica vizinha ao estádio do Palmeiras, que foi fundada por trabalhadores italianos e depois transforma-se numa entidade brasileira. E ainda hoje eles organizam festas dançantes, ali tem uma importante representatividade ali dentro do bairro, de assistência social, de socialização, são núcleos de agregação de pessoas, sejam essas sociedades operárias de auxílio mútuo, sejam esses núcleos anarcossocialistas aí espalhados por todo o estado de São Paulo, durante todos os anos, toda a década de 1920. O momento máximo, eu acredito que foi daquela década ali, entre 10 e 20. Depois eles foram se desvanecendo porque eles se transformam em sociedades brasileiras, né? E os italianos ou se brasilianizam ou se paulistanizam, enfim, viram paulistas, viram mineiros. Mas, claro, fica a história, fica a tradição, mas são bastante ressignificadas durante os anos e a coisa torna-se ítalo-brasileira, ítalo-paulista, né? Mais ali com base nos movimentos sociais. Tá, deixa eu só concluir aqui. Falo também da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Ali a CUT está numa rua do Brás, né, onde funcionava uma das metalúrgicas do Matarazzo, por exemplo. Ali uma rua cheia de cortiços, cheia de casas populares ali, habitadas ali por operários italianos e espanhóis, em sua maioria. É um símbolo dessa presença. Muito bem, eu estava pensando, aquilo que por um certo período, provavelmente uns 20, 30 anos, também foi, além da música, e isso que sobrevive até hoje, como você mencionou, que foi um dos pontos fortes da própria propaganda política, que é o compromisso ou a atividade teatral, as coisas que eles faziam e que surpreendiam as pessoas, que na verdade vinham principalmente, por necessidade da Itália na imigração em procura de trabalho ou de uma vida melhor, mas que, realizavam projetos culturais ligado às formas de comunicação da época. Fica claro que, a partir do momento em que entraram em cena, mesmo naquele mundo, novas realidades, ah, foi conversando com o Ângelo Trento que ele, nos lembrou de um tema pouco estudado, a cinematografia, por exemplo, que o próprio cinema mudo, já nos anos 20, começou a ter um forte impacto. Mas, na verdade, podia suplantar as iniciativas teatrais ligadas a autores italianos que, por sinal, ah, são, em sua maioria, anarquistas. No entanto, se você levar em conta que há essas mudanças tecnológicas, então o advento da comunicação via rádio, ah, ah, e também a questão da propaganda política, ah, existiu, ou existiam até estações, ah, que representavam, em boa parte dos estados do Brasil, onde eles chegaram, essas estações representam um componente
bastante vivo que atrai a atenção de uma cultura brasileira que é geralmente mais distraída. Um dos mais famosos intelectuais brasileiros que dedicam atenção naqueles anos a esse componente italiano, usando a técnica da paródia, é Alexandre Machado, que faz, hã, nas suas intervenções jornalísticas e também Hum, nas suas contribuições, um mundo italiano que tem um dialeto próprio, que é uma mistura de dialetos do sul da Itália e do português, e um poder descritivo enorme, e não sempre que se dá atenção à parte da população imigrante, e em todo caso, é uma época, e aqui eu acho que fica claro, que falar de italianos do Brasil, de ítalos brasileiros de origem italiana, significa também a necessidade de ah, ficarmos atentos a algumas coisas, porque há momentos diferentes, há uma fase de crescimento e depois uma fase em que começa um declínio que ah, existe uma fase ah, importante ah, e começa depois um certo desaparecimento. Nós temos aí a introdução de iniciativas políticas sindicais no movimento operário, com movimentos bastante fortes, com risco de expulsão para aqueles que infringissem certas regras impostas, mas, acima de tudo, entre 24 e 34, vemos o fechamento de pontos migratórios, né? Fica claro que há aqueles que chegaram antes e que estão diretamente transformando também. É interessante ver, através dos documentos da polícia, por exemplo, o arquivamento que a polícia paulista, sobretudo, eu digo a polícia paulista porque é a que foi mais estudada, mas se fôssemos ver no Brasil inteiro, com a mesma atenção que foi reservada para o caso de São Paulo, para essa história oculta, como eram vistos, eu já mencionei isso antes em outras ocasiões, eu fui fascinado pela escrita de Zélia Gattai e também do Jorge Amado, folhear os papéis da polícia e a correspondência entre o que estava nas lembranças da família, de um dos muitos protagonistas, eh, é o trabalho de vigilância e também de registro. Isso e acontece muito daquilo que, você comentava. Bom, podemos ver muito do que surgiu nas lembranças da filha, o pai, as coisas que ele fez e foi perseguido. Isso, obviamente, durante a era do governo de Getúlio Vargas, que é um divisor de águas de grande importância na história da imigração italiana para o Brasil, porque também do do ponto de vista da sindicalização, no momento em que o Estado assume o controle, ele tenta se encarregar de alguns elementos que dizem respeito a essa dimensão, porque as leis trabalhistas são referentes a isso também. E aí vemos eh, que foram realizadas nos anos 70 e 80 e também algumas lembranças das velhas entrevistas a certos militantes que ah, hum, hum, se lembram de coisas que aconteceram no início dos anos 1900, depois nos anos de guerra, e isso é contado por octogenários, e eles contam histórias oralmente e não se debruçam sobre algumas variantes das condições que eles próprios viveram, porque também existe essa questão das recordações, das memórias, que são coisas diferentes. A memória pode ser histórica, mas a lembrança é individual e tem a ver com muitos elementos que falam sobre a história de um processo prolongado
de muitas dezenas de anos, que é de integração, mas também de assimilação e que faz com que o componente migratório original seja uma parte do Brasil onde se colocou de lado algumas preocupações específicas de classe ou de pertencimento à luta política na história no Brasil não pode desconsiderar os anos 50 e 60 desta herança, desse elemento migratório. Mas, de fato, é correto ter lembrado que houve um período de tempo, de 1900 a 1925, para fazer uma descrição resumida da coisa, em que era central e, pela maior presença e porque é a guerra que interrompe o fluxo migratório, que retorna mais timidamente depois de 1919. Mas, poderíamos dizer que a idade de ouro na imigração italiana no Brasil, e todos esses lugares que foram mencionados, são lugares onde a italianidade parecia tão óbvia, que permitia até mesmo a encenação, não apenas de protagonistas determinados, mas também dos observadores brasileiros. Ainda que eu repita que a alta cultura do Brasil tem reservado menos atenção a esse fenômeno do que poderia ter feito. Embora tenha havido mais atenção, mas essa é uma história um pouco esquecida, a história da cultura também vê alguns intercâmbios que frequentemente são controlados ou guiados até mesmo pela Itália oficial. Pela Itália, nesse caso, entre as duas guerras, pela Itália fascista e, portanto, seus órgãos consulares que não podem deixar de responder ao Ministério de Relações Exteriores, que faz parte de um governo estabelecido pela violência entre os anos 22 e 25 e que tem seus próprios objetivos, mas colocando em primeiro plano as preocupações que me lembram a ruptura que acontece em 1942, quando o Brasil entra em guerra, e depois alguns personagens, e nem todo mundo sabe que tinham relações com o Brasil, e não necessariamente com emigrantes, mas da classe operária ou da classe trabalhadora. Mas haviam intercâmbios culturais, por exemplo, um grande poeta italiano como Giuseppe Ungaretti chega em São Paulo em 1938 e fica lá até 1942, quando tem que voltar para a Itália. Eh, eu acho que ele não estava muito longe da Barra Funda, onde é o estádio do Palmeiras atualmente, né? Bom, eu estava dizendo do Palmeiras. Isso pode parecer um tipo de história acessório, lateral, pouco significativo, mas representa também algumas histórias mais sérias, mais complicadas, como greves, etc. Mas tem a ver com uma certa italianidade que apresenta também desafios que surgiram no período das guerras. Eu dizia que o Palmeiras, e todos sabem, é um time de futebol italiano que se chamava Palestra Itália e nasceu antes da Grande Guerra e não era o único time italiano, porque Palestra Itália também era chamado o time de futebol que depois virou algo importante como o Cruzeiro em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, quando o Palestra Itália nasceu em 1921 como um time de futebol, até o cônsul da Itália abria a lista de assinantes e participava das reuniões da fundação, que envolve 200 italianos locais. Embora indo ver na história de Belo Horizonte, se encontram nos jornais, até nos jornais socialistas de início do século XX, traços de uma paixão futebolística dos italianos que se desenvolve nos campeonatos, toda uma história esportiva que corre paralelamente à grande história da imigração. No entanto, é realmente interessante porque o Palestra Itália, que tinha como antagonista
alguns times, seja em São Paulo ou em Belo Horizonte, é um reservatório verdadeiro de jogadores e de campeões que, ao longo da história do século XX, se fizeram presentes. Eu sempre fiquei impressionado, já mencionei isso, mas vou retomá-lo por um momento a partir da biografia de José Altafini, conhecido como Mazzola, entre outras coisas. Também é verdade que, como você sabe, ele era muito jovem na equipe que ganhou a Copa do Mundo do Brasil, no Brasil, juntamente com Pelé, Garrincha e Vavá, e depois foi para a Itália como oriundo, é um termo que vem usado na Itália para esses jogadores, e certamente não é o primeiro, ele jogou mais tarde no Milan e na seleção italiana também, mas na verdade, se formos ver a história, que foi contada até mesmo por vários estudiosos que são especialistas nesses assuntos, ou até mesmo jornalistas como ah, ah, Darwin, que também é ítalo-brasileiro, ah, um jornalista veronês que foi viver em São Paulo. Vamos ver a história desse mundo do futebol, você fica literalmente espantado, é, porque já na década de 20 existe o fenômeno da reimigração, né? Os filhos de imigrados que se tornaram campeões de futebol em times brasileiros vão trabalhar na Itália, ou seja, ah, chegam na Itália e também são figuras muito importantes como futebolistas, são campeões que às vezes jogaram nas fileiras da seleção brasileira, mas passam, como acontecerá mais tarde com Altafini, já nos anos 30, para as fileiras da seleção italiana, que se tornou campeã do mundo em 1934. E o Filó foi outro desses paulistas que foram jogar na Itália. Na Itália haviam times inteiros, Juventus, Torino, Lazio. Em Roma chamavam a Lazio de Brasil Lazio. Eu sei que o Didi treme um pouco porque é torcedor da Roma, ele é romanista roxo, mas esse é o caso dos jogadores de futebol brasileiros que se mudaram para a Itália entre as duas guerras e que ah, no início da década de 30, causaram grande polêmica, porque essa migração de futebolistas, de jogadores, que também conseguem jogar não só nos times de futebol das grandes cidades da Península Italiana, mas também na seleção italiana, gera fenômenos de rejeição no Brasil. Eles os chamam de renegados, hipócritas, traidores, e algum deles realmente provam mais tarde, geralmente no final das suas carreiras, que a sua verdadeira pátria realmente era o Brasil. Eles voltam, e voltam, na verdade, para viver ou mesmo para jogar na última fase de suas carreiras. Na Itália, a história de Ministrini, que é um dos proeminentes jogadores de futebol do Palestra Itália nos anos 20, que, como se diz, é assumido pela Juventus e depois ah, volta a morar em São Paulo porque eles são brasileiros, eles voltam, e o fenômeno é prolongado, mas é muito afetado há cerca de 20 anos, quando houve um fluxo de imigrantes do Brasil, principalmente no Vêneto, proveniente do Brasil, esse fluxo no final do século XX, nos primeiros anos do novo milênio, uma intensa rotatividade de trabalhadores, principalmente oriundos dos estados do sul do Brasil, de origem italiana, que eles que aproveitavam a descendência e algumas regras que eram sustentadas ou apoiadas pela Liga, como se fosse um retorno, que vinham para trabalhar na Itália, na região do Vêneto. Alguns eu também os entrevistei e me lembro que isso me impressionou muito por volta de 1900, perdão, entre 2007 e 2008, a chegada de Pato, esse jogador de futebol que era então famoso, que como primeira coisa, quando ele foi jogar em Milão, ele pegou o trem para ir até Verona para encontrar a comunidade de seus compatriotas brasileiros que tinham vindo para trabalhar agora em Verona. Há muitos menos deles agora, o fenômeno basicamente desapareceu, enquanto
Por outro lado, o intercâmbio, e eu me lembro aquele caso de Altafine me impressionou muito. O Altafine, acho que ele viveu em ele é de 38, ele ainda vive na Suíça, com a fronteira entre a Itália e a Suíça. E isso me impressionou porque, na minha opinião, ele era parente de um daqueles camponeses que escreveram no final do século XIX sobre as suas impressões da vida nas colônias agrícolas do sul do Brasil, hã, cujas cartas eu publiquei, hum, e da na no do vilarejo de onde era originário o Altafini, na província de Rovigo. Essa história familiar havia exaltado a população quando o Altafini foi campeão mundial brasileiro. Ele veio jogar na Itália e só apareceu uma vez no vilarejo de seus ancestrais para ter seus documentos pessoais certificados como sendo de origem italiana, o que era necessário para a prática da, da sua profissão. E depois nunca mais apareceu naquele vilarejo, até hoje, quando eu passo por essa pequena cidade, os seus companheiros, ficam intrigados com essa falta de vínculo, mas, como diria, é compreensível que, uma vez que eles tinham tido suas próprias experiências, até mesmo futebolísticas ou profissionais na Itália, a maioria desses trabalhadores estranhos, que são jogadores de futebol, que são, em média, bem pagos, tomem a decisão de voltar para o Brasil. Também Pedro Sena Giotto, ou Ministrini, que eu mencionei anteriormente, que nasceu no Brasil em 1908, foi um grande campeão. Não se sabe exatamente se ele era de Vicenza ou do Friuli, não ficou claro para mim, de qualquer forma, mas ele era de uma família italiana e jogou por 5 anos na Itália, entre 32, 32 e 35, e quando quis encerrar a carreira, ele voltou para São Paulo, no Corinthians, por outro lado, e ele terminou a sua carreira lá. Agora, isso pode significar alguma coisa. Eu acho que também não é a única maneira de examinar a questão das dos pertencimentos nacionais, no senso de pertencimento, e há coisas que também implicam uma certa escolha no final, porque, na verdade, se você pode entender a escolha de um caráter estritamente econômico, que empurra a pessoa, bom, eu vou jogar futebol na Itália porque eles me pagam melhor, ok. E se isso não funcionar, como foi o caso de Altafini, hã, hã, que depois, escolhe viver na Itália ou perto da Itália até o fim dos seus dias, bom, isso significa que eles retornam ao Brasil porque eles sentem que o Brasil é a sua própria pátria. E assim, o discurso que fizemos no decorrer destes encontros, dessas conversas, essas pequenas escolhas, mesmo se muito diminutas, porque objetivamente o que o Ângelo Trento também disse é que não é correto falar de ítalo-brasileiros, quando na verdade são todos brasileiros e são brasileiros de origem italiana, e, e é importante se lembrar desta origem. Eles querem isso, mas eh, isso não é tudo. Bom, não sei se já provoquei você o suficiente a nível futebolístico, mas você provavelmente sabe ainda mais sobre esse assunto do que eu, que é uma das questões de uma história tão rica, tão complexa, em eventos, e que comprimi-la no nosso encontro é complicado. Sim, bom, eu acredito que sim, partindo das suas considerações, que já nos deram um ótimo contexto sobre toda essa história. Existe uma conexão com o mundo do trabalho que é bastante evidente nessa questão da inserção dos italianos e imigrados nas cidades brasileiras, particularmente falando do estado de São Paulo, dos centros urbanos paulistas e aqueles mineiros também. A prática do futebol é uma prática urbana, uma prática que se difunde, sim, bastante como prática esportiva entre os trabalhadores e os seus filhos. O futebol, ele nasce no Brasil ali ao final dos anos 1800, começo dos 1900, junto com esses movimentos sociais, começa a ser praticado nas fábricas, nos momentos de folga, e torna-se muito popular com muita velocidade. Isso tudo em todo o Brasil, não é? E na verdade,
em São Paulo, na cidade de São Paulo e em outras cidades do estado de São Paulo e também em Belo Horizonte, como você bem, destacou. Então o futebol ele toma uma dimensão rapidamente, também étnica. Porque se nós pensarmos, na maior parte dos trabalhadores de fábrica, trabalhadores urbanos, era de origem italiana, nos primeiros 20 anos dos anos 1900 e, portanto, os primeiros praticantes do futebol, aqueles mais populares em São Paulo, com certeza, em grande parte, eram de origem italiana, isso é evidente, isso é claro. Essa é a base da história do futebol no Brasil, particularmente se nós considerarmos o estado de São Paulo, onde existe essa presença, quer dizer, o futebol paulistano é ligado aos movimentos sociais e também ligado a uma cultura popular, a uma cultura operária que não somente, mas também, ela foi bom, falamos no começo dessas intervenções sobre teatro, né, sobre expressões culturais. Bom, um dos grandes artistas, Alfredo Volpi, por exemplo, um dos grandes ele era paulista, filho de italianos. Ele começou com e uma pequena oficina litográfica e também trabalhava com metalurgia e devagarzinho tornou-se o grande artista que foi. E a presença então disso tudo no modernismo brasiliano, do futurismo italiano, era bastante imponente. E através desse futurismo, seja do nacionalismo italiano, que depois torna-se também um nacionalismo brasileiro com o Andrade, e também elementos radicais, revolucionários que estavam presentes no futurismo, não é, com a sua proximidade com o anarquismo, os movimentos urbanos do socialismo revolucionário. E nesse aspecto, né, falando do teatro, da ópera, falando da fotografia, por exemplo, Dario Argento, a sua mãe, né, Sarda, quer dizer que era uma família de fotógrafos que imigrou para o Brasil. As conexões são enormes, né, nós conseguimos conectar pintura, artes plásticas, o teatro social também, portanto, por exemplo, as tragédias que narram o atentado de Caetano Bresci, que ele tentou o regicídio contra Humberto I, não é? E falando da ópera também, o teatro regional napolitano ou o teatro regional vêneto, que é muito difuso na cidade de São Paulo. Nós atravessamos todos esses campos da cultura e também atravessamos toda a sua inserção popular, porque quem via, quem assistia, quem participava, seja como ator, seja como espectador, seja como produtor de cultura, e também, enfim, os usuários, os recebedores dessa cultura, eram também trabalhadores braçais, operários, ou seja, as óperas eram muito populares em São Paulo, porque, enfim, os pedreiros iam assistir ópera, para vocês terem uma ideia. Então, o futebol, claro, ele está dentro dessa dimensão e dentro também da dimensão social e sociopolítica. Aquela rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, por exemplo, no início era o Corinthians Sport Clube, Corinthians Paulista, né, SCCP, e a Associação Esportiva Palestra Itália, que depois torna-se Palmeiras por conta da questão da Segunda Guerra Mundial, que sabemos queriam transformar, né, trocar o nome italiano para um nome em português. Tudo isso está ligado a esses conflitos sociais. E uma parte importante da população operária italiana de São Paulo participou da construção do clube Corinthians, e nós não podemos esquecer que não era somente um clube de futebol, mas era um clube que abria a prática esportiva para vários setores populares. E também nós temos que pensar nas questões de gênero, não é? Questões de gênero, porque uma parte da torcida corintiana, como é o próprio Marcondes Machado fala nisso, que inventou um personagem, né,
era feito de mulheres italianas e, claro, tem a participação esportiva que não podemos deixar de lado. O Corinthians é uma sociedade popular, aberta, em várias, com presença em vários ali em contextos populares, de bairros populares. Nasce em 1910 e dez e é um clube que está ali acima das questões étnicas. Era um clube popular de São Paulo que, com certeza, sendo, ou seja, configurando-se de operários, ou seja, composto de uma parte de italianos e operários, torna-se, claro, o time do proletariado italiano, ou seja, dos bairros operários do estado da cidade de São Paulo. Mas, é claro, em 1914 existe um outro projeto, um projeto ali de empreendedores italianos que, em nome do nacionalismo italiano, numa tentativa de criar uma reciprocidade étnica, fundam o Palestra Itália. E aí a comunidade, digamos, se divide. Uma parte dos torcedores e dos jogadores também, muitos deles de origem italiana, nascidos no Brasil ou filhos de italianos, com às vezes os mesmos que jogavam no Corinthians mudam para o Palmeiras, né, viram a casaca, digamos assim. Outros ficam ali, pessoas de toda a Itália, de origem em toda a Itália, permanecem fiéis ao Corinthians, ou seja, famílias italianas que sentem-se ítalo-descendentes, mas ao mesmo tempo se identificam com a história desse clube popular, porque naquele tempo o povo eram os italianos, né, dessas cidades, paulistas, e o Corinthians ainda tem hoje uma forte identificação como um clube popular. Também o Palestra Itália, a seu modo, ele torna-se étnico, mas com um projeto um pouco diferente, um projeto, digamos, de cooptação da elite, digamos assim, de do Matarazzo, Pauchi, Agonetti, eles tornam-se os diretores, os dirigentes, né, desse clube. Daí nós temos aí um outro tipo de relacionamento. É um bom, o Palmeiras, claro, depois abre-se a toda a sociedade paulista e brasileira, mas mantém esse núcleo diretor, digamos assim, de liderança, como se diz no Brasil, composto por descendentes de italianos que são, digamos, de um setor social mais que goza de um bem-estar social maior, grandes comerciantes, grandes empreendedores, enquanto que o Corinthians continua o seu caminho de clube popular, bem aberto a todos, mas a sua história, claro, por muitas décadas foi um ponto de referência principal dos trabalhadores italianos que imigravam e que trabalhavam nas fábricas, nas oficinas, enfim, da cidade de São Paulo. Depois o Corinthians torna-se também um clube que atrai os espanhóis pelo mesmo motivo, portanto, é um clube popular. E se o povo, naquele momento, é composto de grande parte de italianos, claro, a história do Corinthians até os anos 1930 é uma história da imigração italiana também, que tem que ser levada em conta. E daí surge depois um outro clube de futebol que, de um certo modo, une essas duas esses 2 percursos, digamos, um mais classista e popular, que é o do Corinthians, e um outro mais elitizado, um pouco mais nacionalista, que é o do Palestra Itália. Então, e esse clube é o Juventus, não é, o Juventus da Moca, como ele é conhecido. Eh, hum, Hoje ainda é a associação esportiva mais, a mais representativa em termos de número de inscritos na cidade de São Paulo, também eu acho que do estado de São Paulo, está ali no bairro Operário da Moca, o bairro das grandes fábricas têxteis, das grandes fábricas de transformações alimentícias, das grandes oficinas. Era o bairro onde nós temos ali a greve geral de 1917, onde havia o maior número de núcleos anarcossocialistas feitos por italianos. Tem a tem a fábrica Crespi, por exemplo,
e já foi falado em alguns temas sobre os quais tratamos, a fábrica Crespi, por exemplo, quase 70% dos trabalhadores, acho que mais, eram mulheres e 60% desse número italianas. Então, esse é o bairro onde nasce ali na fábrica Crespi, dentro da no seio da empresa, nos anos 1930, esse clube esportivo que era o Juventus, que torna-se um grande paradoxo, na verdade, parece uma piada do destino. O Crespi, eles chamam a fábrica de Juventus. Bom, o Juventus é uma homenagem ao Juventus de Turim, não é? A Juventus que tinha vencido já 5 campeonatos, né, ou seja, que só foi superado pela Juventus já da modernidade. E, bom, parece uma piada do destino, né, então eles pedem aos representantes da Crespi para ir para Turim para comprar máquinas para a sua indústria têxtil, e os uniformes da esquadra da Juventus de Turim, e em vez de comprar a da Juventus, compra a do Torino. Então, esse é o paradoxo histórico, não é, que por isso a Juventus, que é o time mais amado, não é, é um time de futebol, é uma associação esportiva, é um clube social, um clube de convivência, ou seja, o Palestra Itália também nasceu dessa forma, uma associação cultural para festas, quermesses e também futebol. Portanto, no início, quando essas entidades nascem, elas nascem para outros objetivos sociais, além da prática esportiva, ou seja, lazer, que não seja somente a questão da prática do futebol. Claro, com o futebol o futebol torna-se a atividade principal, mas hoje nós temos o Corinthians também com várias atividades esportivas, o Palmeiras também já tinha quando era Palestra Itália, e também essa associação esportiva que é ligada à fábrica Crespi, o Juventus da Moca, assim chamado, que é um time bastante popular. Meio que todos a amam, porque é uma associação esportiva que permite, digamos assim, unir, essa rivalidade histórica entre corintianos e palmeirenses. E aí a gente deixa o São Paulo Futebol Clube aí meio de lado, porque é um clube de elite, paulistana, quatrocentona, não é, porque é como se atestasse 400 anos de colônia, né. Estão 2 grandes clubes que dividem um pouco, então, a população italiana em São Paulo, são o Corinthians e o Palestra Itália, que depois torna-se Palmeiras, e a partir dos anos 1930 temos o Juventus da Moca, e é um pouco, assim, amado por todos, não é, querido por todos, e é um time que só está ali nas divisões inferiores, né, do futebol de hoje em dia, mas até os anos 1960 ou 1970 é um dos times ali de futebol que são um dos importantes. Então, bom, é um paradoxo, né. E até hoje, não é, esse time, o Juventus da Moca, esse time ele é considerado meio que um patrimônio intangível da história da classe operária de São Paulo. E por isso nós aí nos reconectamos a uma questão social, sobre a qual estávamos falando anteriormente. Os torcedores do Juventus da Moca usam as camisetas que lembram a greve de 1917, a identidade operária, fabril e toda aquela coisa operária mesmo, as revoltas sociais, enfim, até hoje, não é, esses mesmos torcedores, os ultras, né, a torcida organizada da Juventus da Moca tem essa identidade política e popular muito forte. Exprime-se ainda hoje, um pouco através do Corinthians, menos no Palmeiras, que, enfim, tornou-se também um grande clube popular, como em parte já foi, né, quando nasceu, porque interceptou, claro, uma parte da população de origem italiana que estava que estava ali difusa dentro do povo, não é? Dentro do povo da cidade, do É, estado de e São o Paulo. governo italiano
hã, estava de olho com relação ao Palestra Itália de São Paulo, porque existem documentos que explicam como as próprias autoridades consulares, não só no caso de Belo Horizonte, estavam também comprometidas com relação a uma coisa que nós não, sublinhamos muito aqui. Existem vários campeonatos, vários níveis em que competem esses times e a popularidade de algum desses times, como a Juventus da Moca, também depende do fato de que, são justamente colocadas. Bom, na Itália existe a Série A, a Série B, e eu acho que desde o início, hã os historiadores do futebol também destacam as tensões que atravessam os atos de fundação desses clubes, perdão, no início do século XX, as tensões que existem, porque talvez para dar iniciativa, são expoentes das classes médias altas que têm ambição de competir em grupos e lugares que os qualifiquem no início como importantes, mas o torcedor, bom, como eu dizia, e como você também dizia, que estamos um pouco nos aproximando da conclusão da nossa conversa e, sabemos muitas coisas sobre os italianos no Brasil, sobre os brasileiros de origem italiana, desde as origens, nos anos 10, nos anos 20, entre as 2 guerras, o trauma, hã, de 42, 45, nós vimos também, neste ciclo de encontros, como com dificuldade, mas em todo caso, como as comunidades e suas associações, hã, em sempre sobre bases condicionadas pela extinção do fluxo de pessoas. Temos esse conhecimento de que boa metade, ou ao menos metade, vai retornar à Península Itálica, mas eu me pergunto sobre essas experiências que formam um dos elementos da identidade eh, ítalo-brasileira, se podemos chamá-la assim, e que foi composta por um forte compromisso político, também com a complicação do fato de que entre 64 e 84 o Brasil, ah, se transforma em uma sociedade, basicamente controlada por uma ditadura militar. Mas aqui, eh, é importante dizer que até os dias de hoje esse tipo, de passado, não tanto imigratório, mas de compromisso, de mobilização, como é manifestado? Porque eu acho que isso acompanha, especialmente aqueles que vivem hoje no seu próprio país, no Brasil, é claro, eles estão muito familiarizados com a situação política, no Brasil e ouviram algumas histórias de confrontos, contrastes, também ligadas a escolhas políticas, como eles dizem, um termo muito simplista, radicais, mas não é mais o caso hoje. Também deixamos de lado nessas conversas o papel desempenhado por outros atores, como a presença na sociedade, de imigrantes, na sociedade brasileira, o clero e a igreja, os padres, os movimentos que são, posteriores e sucessivos, porque todos aqueles que vieram depois dos anos 80, mesmo os movimentos como o Sem Terra, ah, você sabe que muitas vezes são descendentes de italianos, então eu entendo que há uma dialética diferente, mas comparada a essa riqueza que você descreveu hoje, na sua opinião, chegando aos dias de hoje, nos últimos 20, 30 anos, o que foi preservado? E principalmente, eu tenho a impressão de que isso também precisa ser avaliado à luz dos novos meios de comunicação, de informações de massa. Agora mesmo nós, chegamos à época da inteligência artificial e eu não sei, estou um pouco preocupado, porque a inteligência artificial me incomoda. Mas no Brasil de hoje, essa ideia dos italianos no Brasil está ligada ao mito da origem desses pobres que chegaram do exterior, que criam em algumas partes do Brasil novas iniciativas de colonização agrária, mas, na verdade, em poucos anos, eles se tornam um pivô da modernidade absoluta,
a economia industrial, as fábricas e assim por diante. Portanto, uma opinião rápida, hã, para que nós possamos nos despedir daqueles que nos seguem hoje, o que que você acha? Acredito que, bom, trazendo tudo já que falamos antes, para esse momento de conclusão, movimentos sociais, cultura social, cultura política, cultura operária, enfim, você falou de Altafine, né, Altafine tem um percurso clássico nesse sentido. É uma família que trabalha no interior, nos grandes latifúndios, era neto de imigrantes do Vêneto, não é, tem toda uma questão histórica que não dá para aprofundar agora, que tenta entender as ligações entre o Porto e o Oscar Mañana, que participou ali na revolta, né, ali na Bassa Padovana e o Polese, né, e depois chega no Brasil para trabalhar como padeiro, né, ou como enfim, era um grande artista. Hoje, na fundação do Partido dos Trabalhadores, do Lula, do PT, né, chama-se Fundação Perseu Abramo, ou seja, Perseu Abramo, isso Perseu aí. Abramo, enfim. Olha só até olha só onde chegamos, partimos do Abramo, né, que hoje é uma fundação política que é dedicada, enfim, é a fundação principal do Partido dos Trabalhadores no Brasil, e hoje está no governo atualmente. Estamos falando do dia de hoje e chegamos lá a Borto Los Carmañá, que era o padeiro, enfim. Sim, gostaria de lembrar aos que nos acompanham que o movimento, que ele Sim. cita é um movimento de protesto camponês de massa que ocorreu na década de 80 na Itália, que é a base da politização das classes agrícolas mais baixas e, portanto, do socialismo e É um movimento de base agricultora e que hoje o Altafine talvez, enfim, nem sabemos se a família Altafine antes de imigrar, como muitos polesanos, assim como a história nos mostra, é uma forma de resistência também ao desafio desse movimento de origem agricultora, esse movimento camponês que não tinha acesso à reforma agrária. Então tudo isso vem para o Brasil também nas famílias camponesas e nas famílias de alta fine tornam-se depois operários, vão para um centro urbano mais próximo que é Piracicaba. Lá em Piracicaba, Altafine é um jovem operário comum e que participa do time de futebol da fábrica, ou seja, então olha só, unimos todos os percursos aí. Então essas memórias, elas ainda estão vivas em parte, ainda em parte estão sendo construídas pelo trabalho dos historiadores. Até há alguns anos, na Central Única dos Trabalhadores, na CUT, que é uma grande confederação sindical brasileira, a maior de todas, eh, em São Paulo, no caso de São Paulo, por exemplo, quando temos a história do sindicalismo contada, né, organizada, a sua história quando é contada começando pela imigração italiana, pela imigração espanhola também e, claro, tem um grande olhar também no ressaltar dessa importância da presença italiana. Às vezes até, os movimentos sociais identitários ficam um pouco incomodados com isso, aqueles do século XXI, mas enfim, São Paulo era uma outra cidade, enfim, era a a massa trabalhadora era composta de imigrantes italianos, ou seja, uma configuração sociodemográfica totalmente diferente, que começa a mudar ali depois no pós-guerra, em 1950, 60. Alguns imigrantes italianos trazem uma experiência política importante do fascismo, do antifascismo, vivido na Itália antes de vir ao Brasil. Alguns da resistência, alguns trabalhadores italianos que participaram até da resistência na Itália, eles já são comunistas, né, alguns continuam nesse percurso. Hã, tem por exemplo, até, foi diretor da Carta Capital, não, uma bom, revista importante. Sim, você me dizia? como vocês podem ver, passando Bom, por passando esses, através desses territórios que territórios. parecem distantes um dos outros,
podemos encontrar o fio de um emaranhado, que podamos chegar até os dias de hoje, né? Bom, eu queria só terminar então falando um pouco, bom, sobre jornalistas, por exemplo, durante a ditadura militar, muitos estudantes e muitos militantes eram netos ou filhos de italianos, alguns nascidos na Itália, mas que vieram nos anos 1950, crianças, né, que foram vítimas da repressão da ditadura militar. Essa história no estado de São Paulo é bastante conhecida e bastante presente. Muitos dos líderes, existe até, inclusive, um grupo interparlamentar da esquerda brasileira, tanto no PT quanto em outros partidos, composta por ítalo-descendentes, e até nós podemos aí agregar algumas pessoas que estão bastante ligadas à cultura italiana e que mostram um pouco dessa história, de como ela é lembrada. Claro, não é mais a São Paulo que nós tínhamos no início dos anos 1900, quando o proletariado, enfim, a massa trabalhadora, os artesãos, enfim, os militantes eram todos italianos, né. Então, nesse período ali, no início dos 1900, muitos italianos, artesãos que depois ficaram até ricos, né, Bortolo Oscar Magnana, por exemplo, eles continuaram, não abandonaram a sua identidade política. E, claro, tinha aqueles que, quando ascendiam socialmente, assumiam aí identidades políticas, culturais novas, tornando-se burgueses, ainda continuavam socialistas e às vezes até anarquistas, né. Muito bem. Olha, eu diria que nós podemos, finalizar por aqui, porque estamos já ultrapassando o limite de tempo. Haveria "Ah, tudo alguma bem". chance de continuar o nosso papo? Quem sabe poderíamos retomar esse assunto, talvez em outro lugar. Então, para dar um pouco mais de dignidade às poucas coisas que eu disse sobre futebol, eu também gostaria de publicar um estudo. Talvez eu envio para você primeiro e você o analisa, e com base nisso continuaremos as nossas conversas que serão concluídas com outras participações e outras intervenções. Eu agradeço Nada, sou muito a eu que você pela agradeço sua por essa participação. oportunidade de Muito falar com obrigado. vocês. Obrigado a Eu que você. agradeço por essa Tchau. maravilhosa conversa. Obrigado. Muito obrigado, tchau.